Boa noite. Terça-feira é dia de N entrevistas aqui na Record News Nordeste e o nosso convidado de hoje é o Raul Candeloro. Raul Candeloro, ele é um dos palestrantes mais contratados para eventos abertos em todo o país. Isso porque suas palestras incluem um conteúdo prático e teórico sobre gestão e vendas. Ele fundou a empresa em 1994 com a publicação da revista Venda Mais, hoje a maior revista sobre vendas do Brasil, com mais de 24 mil assinantes e mais de 30 mil visitas únicas por mês em seu site. Raul Candeloro já escreveu livros, artigos que foram publicados em vários sites, jornais e revistas de todo o Brasil. Ele morou 2 anos em Boston, nos Estados Unidos, onde ele se formou mestre em negócios e empreendedorismo pela Babson College, a Universidade Babson College. Raul Candeloro, um grande prazer receber você aqui no nosso N Entrevistas, nosso segundo programa. Obrigado, Viviane. Bom estar aqui com vocês aqui na Record. Raul, vender é uma qualidade que nasce com a gente ou isso pode ser desenvolvido? Isso é uma pergunta que me fazem com muita frequência. Eu respondo da mesma maneira que acho que um técnico de futebol responderia. Todo mundo pode jogar futebol? E você pode dizer, sim, todo mundo pode jogar futebol. Algumas pessoas têm um talento natural e vão ser craques se desenvolverem isso. Outras pessoas vão ser perna de pau o resto da vida. Podem até se divertir, podem tentar, mas você vê que a pessoa não tem facilidade para aquilo. Então, o que a gente nota é que a pessoa, quando ela tem uma aptidão natural, é muito mais fácil. Aí tem que lapidar, certo? A característica da pessoa que é boa de vendas é que ela tem que gostar de lidar com outro ser humano, né? Ela tem que ter essa iniciativa. A pessoa que é boa de vendas é ambiciosa, ela tem criatividade, então uma série de características. Todo mundo tem isso, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Agora o campeão, a campeã de vendas tem todas essas características, mas tem uma coisa muito importante, ela tem um prazer imenso em vender, né? Da mesma forma que alguém que é bom, por exemplo, em cozinhar, tem prazer nisso, e a pessoa vai se desenvolvendo nisso. Aí você nota que a vida fica mais fácil, e aí então em vendas isso é muito importante. Como você definiria a palavra vender? A gente definiu isso na Venda Mais, a gente discutiu muito isso. A gente define como você satisfazer as necessidades do teu cliente com lucro para a tua empresa. Certo? Então veja que tem aqui 2 componentes muito importantes. Primeiro, satisfazer as necessidades de alguém, certo? E segundo, com lucro para a empresa. Porque eu posso te satisfazer, mas não ter lucro. Eu posso te dar alguma coisa de graça, por exemplo, te dei uma coisa. Isso não é vender, então não é só satisfazer necessidades. Por outro lado, se você não presta muita atenção no lucro, você acaba virando uma ONG. E aí você tem que ter muito cuidado com isso. Então é uma troca entre nós. Eu estou tentando ajudar a resolver um problema e nisso eu tenho lucro. Qual é a diferença entre um vendedor e um tirador de notas? Um tirador de pedidos, ele um tirador de pedidos, ele é totalmente passivo e receptivo. Então o cliente vem e diz, eu quero isso aqui, e esse tirador de pedidos, ele só faz isso. Então se eu pedir A, o tirador de pedido vai dizer A, e pronto, acabou. Que também tem um demonstrador, aquele temos isso. Exatamente, que aí o cliente que não sabe bem o que quer, aí você, né, então diz, eu queria uma blusa, aí vem 18 blusas, né, então eu queria um sapato, 18 sapatos, em vez de fazer mais perguntas. O vendedor de verdade, ele vai se interessar um pouquinho mais, ele vai começar a fazer perguntas. Então é um processo um pouquinho mais demorado de venda, mas você vê que o vendedor, ele está tentando entender exatamente que tipo de proposta que eu vou te fazer. E nisso, muitas vezes, ele até recomenda um produto, um serviço que não era exatamente o que você estava procurando inicialmente. Você achava que precisava de uma coisa, mas um bom vendedor vai dizer, não, de verdade mesmo, eu vou te recomendar isso aqui. Um vendedor mesmo bom, muitas vezes vai dizer, não vendo para você, não vou te vender isso aqui, porque não é isso aqui que vai te ajudar, certo? Eu vou te indicar. É difícil fazer isso, mas o realmente competente faz isso também. Que cativa o cliente também pela sinceridade, né? Exatamente, você conquista uma coisa que é tão difícil hoje em dia de conquistar, que é a confiança, né? As pessoas estão muito céticas em relação a isso, e o vendedor às vezes é visto com pouca
credibilidade, porque parece que ele está empurrando o produto. Então, quando você diz para o teu cliente, ó, não vou vender porque acho que não é o melhor para você, você conquista um patamar diferente de confiança, né? Outra coisa que diferencia o tirador de pedido de um vendedor bom é que o vendedor bom vai sempre tentar fazer o que a gente chama de venda adicional, né? Então, se eu comprei o sanduíche, eu vou tentar vender a batata frita. Se eu comprei um terno, eu vou vender a gravata. Se eu vender o sapato, eu vou vender a meia. Então, é sempre algo a mais. Não empurrando o produto, mas sim porque é uma boa maneira de eu te ajudar. Existe uma etapa que a pessoa precisa e muitos vendedores às vezes pulam para essa última etapa. Qual seria o passo a passo que o senhor aconselharia? A gente mapeou, então, o processo e que tem que ser usado como referência, porque se você usar o passo a passo, fica meio quadrado e a venda fica pouco humana, vamos chamar assim, porque o vendedor está tão preocupado em fazer o passo certo que ele não vende, não atende, não dá atenção para outra pessoa. Robotizado, né? Fica robotizado. É que nem quando você está aprendendo a dançar. Se você está tentando fazer aquele passo assim, você está tão preocupado com o passo que esquece de dançar, esquece da música, esquece do parceiro. Aqui é a mesma coisa. Então os passos são, primeiro, a parte de planejamento para eu me organizar. A segunda parte de prospecção para eu definir quais são os clientes que eu vou contatar. A terceira parte é a parte de abordagem, então conseguir falar com o cliente. Então, quando o exemplo que você deu, o cliente entrou na loja, eu vou falar com ele, isso é uma parte de abordagem já. Mas veja que isso pode ser feito por telefone, eu posso estar visitando o cliente na empresa dele ou na casa dele. Então, a parte de abordagem, a parte de contato. Você continua para o próximo passo, que é o passo de levantamento de necessidades ou sondagem. Eu quero descobrir quais são os problemas que esse cliente tem, o que acontece por causa desses problemas, o que ele ganharia se ele resolvesse esses problemas, né? Então tem toda uma sequência. Por exemplo, Raul, eu quero comprar um sapato. Você é um vendedor. Um bom vendedor, ele vai me fazer perguntas, seria isso, sobre por que eu preciso do sapato, para quem é o sapato, como é que seria isso mais ou menos? Sim, uma das coisas mais simples que eu posso fazer é, se você, por exemplo, tem alguma preferência, se você já gosta de algum tipo de sapato, se você está procurando alguma coisa especial, então, e aí eu já vou tentando entender. Por exemplo, você tem uma formatura, um casamento, um evento, uma solenidade, eu já vou tentando entender, não, é para trabalhar todo dia, eu trabalho muito em pé, eu trabalho sentado, eu vou tentando entender um pouquinho qual que é essa tua lógica. Mas veja que essa parte de preferência eu consigo descobrir coisas que você gosta, coisas que você já compra, sem invadir muito. Então eu não preciso ter muita intimidade. Eu posso fazer essa pergunta para qualquer tipo de cliente, ele aceita muito bem isso. E nisso eu já vou descobrindo, que tipo de cor você gosta, que tipo de modelo, você, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa que gosta sempre de coisa que está muito na moda, ou se é uma pessoa mais clássica, mais conservadora, isso já tudo nas suas preferências eu vou mentalmente montando um quebra-cabeça, quer dizer, como que é a Viviane como consumidora de sapato, né? E na hora que eu vier te trazer sapatos, eu vou sempre trazer sapatos que se encaixam no teu gosto, mas se eu sou bom vendedor mesmo, eu vou te trazer algo que é meio arriscado, que está no limite, que talvez você adore e talvez você odeie, mas eu vou te provocar, certo? Eu vou te dar isso aqui. Tudo que você me falou, isso aqui são os sapatos que eu acho que você vão combinar com isso que você está me pedindo, mas eu tenho esse aqui também, certo? E na verdade eu estou também te testando, mas também eu quero começar a colocar um pouquinho de controle na relação, certo? Porque senão o cliente começa ele muito a puxar para ele, e o vendedor tem que dizer, não, espera aí, eu sou o especialista, certo? No caso a gente está dando um exemplo de sapato, mas todo vendedor tem que se posicionar como especialista. A gente dá muito exemplo de vender produto, mas a venda de serviço é exatamente a mesma coisa. Se eu sou um contador, se eu sou um dentista, eu sou um especialista. O cliente não tem que dar todas as cartas no relacionamento. O vendedor tem que saber se posicionar. E eu me posiciono fazendo perguntas. Então, esse processo que a gente estava fazendo aqui, eu vou ver, por exemplo, se você é nervosa, se você é ansiosa, se você vai ficar discutindo preço, ou se você paga por qualidade e por algo que esteja na moda. Então, com perguntas eu vou fazendo isso. E veja que começa a ser uma coisa natural. Depois de que eu fiz essas perguntas, voltando àquele processo do levantamento de necessidades, eu vou te fazer uma proposta, que é a questão de dizer, entendi o que você quer, eu vou te trazer isso aqui e vou te fazer uma outra coisa que seja um pouco arriscada. Aí depois você vai dizer, gostei de um deles.
provavelmente vai querer negociar. É muito comum no varejo, mas em qualquer lugar hoje em dia, o cliente pedir desconto. Na verdade, o que eu tenho que entender é que ele está querendo algo que seja especial. Ele quer se sentir importante. E que às vezes não é o desconto de verdade. Pode ser um brinde, pode ser uma atenção especial, pode ser alguma coisinha que faça ele dizer, puxa vida, me valorizaram. É isso que ele quer. Inclusive, você dá uma dica em relação ao desconto. Que, por exemplo, se a pessoa ele pode dar até 10% de desconto, aí eu vou deixar que você conte. A loja permite que dê até 10% de desconto. Qual é a sua dica? Que já te dou 10%. Como é que é isso? Eu já diria, vamos começar analisando o que acontece, né? Porque essa parte já de negociação e de fechamento, que são os próximos passos do processo, você chega e diz para uma equipe de vendas, vocês podem dar até 10% de desconto. Teoricamente, o que deveria acontecer é que essa equipe ia dar 0,5%, 0,8, 1,2, sabe, tipo uma luta, uma coisa difícil e sempre uma troca com o cliente. Então, se você fechar, eu te dou desconto, se você levar 2, eu te dou desconto, se você me pagar à vista e não a prazo, então é uma troca. Você faz uma coisa por mim, eu faço uma coisa por você, e isso é negociar. Dar desconto não é negociar de verdade. Então, você chega para a equipe de vendas e diz, até 10% é o máximo. O vendedor, na hora que o cliente já faz uma carinha, não precisa nem pedir desconto, o próprio vendedor já vai dando desconto, você diz, está errado, né? Então, e pior, às vezes ele vai e pede desconto para o gerente mais, já deu 10%, vai pedir mais 2% para o gerente, para 5% para não perder a venda, que é o que eles falam. Aí o gerente dá, aí você tem um processo que está todo corrompido. O que eu não gosto de verdade disso é que perde o foco de satisfação do cliente e fica só na negociação de preço, primeira coisa, certo? Então o vocabulário do vendedor muda, porque ele só sabe vender desconto, de verdade. Isso é muito comum, por exemplo, o vendedor de carro, que eles vendem o consórcio de verdade, que ele só sabe vender 1.0, ele só sabe vender parcelamento em imóveis, isso é muito comum também. Tem financiamento de 60 meses, aí o vendedor consegue vender. Então, na verdade, não está vendendo qualidade, está vendendo preço. E aí você está tirando o foco da qualidade do cliente. Está machucando a lucratividade, certo? Acho que você está, de certa forma, depreciando a própria função de vendedor. E você está, muitas vezes, comparando dois produtos, um é superior ao outro, e o vendedor joga os dois tudo no mesmo saco. Porque o cliente, sempre inteligente, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer comprar o melhor produto pelo menor preço. É lógico. Então, se eu tenho um produto bom, eu vou pedir desconto. O desconto tem uma coisa muito interessante. Veja que eu peço o desconto. Se você não me der o desconto, não aconteceu nada, eu não perdi nada. E se você me der o desconto, eu ganhei. Então, veja que se eu faço uma coisa que quando dá errado não acontece nada, e quando dá certo eu ganho, é sempre estimulado a fazer mais e mais e mais. E hoje eu acho que os clientes estão viciados em pedir desconto, porque os vendedores é que treinaram os clientes a fazerem isso. Certo? Eles amestraram o cliente a pedir desconto. Tanto que o cliente hoje que não pede desconto é visto quase como otário, porque parece que ele está pagando um preço cheio, porque tem gente que coloca o preço lá em cima, já sabendo que vai dar desconto. Inclusive, você colocou em uma de suas palestras que hoje em dia basta o cliente, ele pergunta o preço e o vendedor fala é X. Basta ele ficar calado um tempo. Não, mas eu posso te conseguir um desconto. Isso aí, realmente. A filha de um amigo meu de 13 anos descobriu isso num shopping. Pergunta para a vendedora quanto custa uma blusa, ela fala R$50. Se você ficar em silêncio na frente da vendedora, faz um tempo de silêncio assim, e aí repete o preço. Pronto, melhor técnica do mundo. Se você está assistindo o teste lá, certo? O teste, veja como funciona. Porque a vendedora não foi treinada para lidar com isso. Nós vamos chamar um rápido intervalo comercial, mas a gente vai continuar com o Raul Candeloro aqui. Você que é mestre em vendas, em empreendedorismo, com certeza muitas pessoas se sentem revoltados, às vezes muito chateados pela atitude de alguns vendedores, pelo tratamento quando a gente entra em algumas lojas. Então a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já já com Raul Candeloro.